Olá, gente, eu sou o Cláudio Maia. Muitas cartas chegam ao Ilê Axé Palácio dos Orixás, que fica na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, Feira de Santana, Bahia. Cartas enviadas para as emissoras de rádio, cartas enviadas para o e-mail guardiãoaxóssi@gmail.com ou pelo WhatsApp 75 99146 2008. Estamos esperando a sua carta. E lembrando, cada carta é cobrado a colaboração de R$20 para ajudar a manutenção do programa que vai ao ar nesta emissora. Agência 0613, Operação 013, Conta 26, Dígito 9. Em nome de Raquel Isolda Santos de Oliveira. Não se esqueçam de colocar o comprovante dentro do envelope. Hoje no programa O Guardião das Sete Chaves, vou falar do verdadeiro Exu de Umbanda. Há que se entender de uma vez por todas que Umbanda e Candomblé são religiões absolutamente distintas, que guardam muito mais diferenças do que semelhanças. É como querer comparar a religião católica com a evangélica. Existem semelhanças? Assim ocorre conosco. Por exemplo, os nomes de alguns orixás, mas a forma de entendimento do que seja orixá e principalmente a forma de culto a esses orixás é absolutamente diferente. Com Exu, não poderia ser diferente. O Candomblé o entende como sendo orixá, ou ainda, nas palavras de Pierre Véger, Exu é a figura mais controvertida dos cultos afro-brasileiros e também mais conhecida. Antes de mais nada, a discussão se Exu é um orixá ou apenas uma entidade diferente que ficaria entre a classificação de orixá e ser humano. Sem dúvida, ele trafega tanto pelo mundo material, Aie, onde habitam os seres humanos e todas as figuras vivas que conhecemos, como pela região do sobrenatural, Orum, onde trafegam orixás, entidades, afins e as almas dos mortos, Eguns. Como a nossa discussão não diz respeito às interpretações do Candomblé, visto se tratar de outra religião, nos atentaremos à Umbanda, onde Exu não é orixá. Não é orixá porque orixá é energia emanada de Zambi, de Deus, representada na terra através das forças da natureza. Orixá é potência de luz. A Umbanda, em sua dinâmica básica, lida com espíritos dos mais variados graus de evolução. As entidades, guias e mentores que se apresentam nos terreiros exercem um trabalho incansável contra as forças trevosas. A origem de qualquer coisa em uma religião tem a ver com a função dela dentro da mesma. Na Umbanda, a origem de Exu está em função da necessidade de existirem guardiões, encaminhadores e combatentes das forças trevosas. Trabalho básico da Umbanda. Por isso se diz que, sem Exu, não se faz nada. Isso não porque Exu não deixa, porque é vingador, traíra ou voluntarioso, como querem fazer pensar algumas lendas sobre Exu, mas sim porque não há como combater forças trevosas sem defesa e proteção. Então, pode vir a pergunta: então, nossos guias, caboclos e pretos velhos, não nos protegem e defendem? Claro que protegem e defendem. Entretanto, cabe a Exu o primeiro combate, o combate direto contra as energias que circulam no astral inferior. Esta é a especialidade de Exu, pois conhece profundamente os caminhos e trilhas desse ambiente energético.
é a sua função primeira, assim como a dos caboclos e pretos velhos, é a de nos orientar e aconselhar. Tudo na Umbanda é organizado, coerente e lógico. Tendo isso em mente, um segundo mito a ser desfeito diz respeito à confiabilidade de Exu. Como disse anteriormente, Exu não é traíra. Qual a lógica de orixá e entidades de luz o colocarem como guardião, defensor, se ele fosse subornável, se ele não fosse confiável? Seguindo o mesmo raciocínio, outro mito que não tem base alguma é Exu tanto faz o mal quanto faz o bem. E depende de quem pede. Nós é que somos os maus na história. Não existe defesa pior para Exu do que esta, pois trata-se de outra incoerência. Se uma criança sabe diferenciar o bem do mal, como Exu, conhecedor de segredos de magia, manipulador de magia, defensor, combatente de forças trevosas, possa ser tão imbecil a ponto de não diferenciar o bem do mal. E o que é pior, trair a confiança de caboclo e pretos velhos. E ainda por cima, não ter nenhum tipo de aspiração evolutiva. Ou seja, ficar sempre entregue à mercê de nossa vontade, nunca aspirando evoluir. Aí vem outra pergunta. Mas eu fui num terreiro e disseram que o trabalho contra mim foi feito por um tranca-ruas. Resposta: o trabalho foi feito por um obsessor se passando por tranca-ruas. Aliás, o obsessor se passa por tudo, inclusive por enviado de orixá, como caboclo e preto velho. E por que isso acontece? Por causa de médiuns invigilantes, médiuns pouco compromissados com o astral superior, médiuns e dirigentes que buscam os terreiros de Umbanda para satisfazer as suas baixas aspirações, como válvulas de escape para fazerem incorporados o que não tem coragem de fazer de cara limpa. Médiuns de moral duvidosa, que gritam, xingam, bebem, dançam de maneira grotesca para uma casa religiosa e imputam a Exu esses desvarios. Caso estejam realmente incorporados, estão, na realidade, sofrendo a incorporação de quiumbas, que são espíritos moralmente atrofiados ou que buscam apenas tumultuar o ambiente. Não um Exu ou pombagira de verdade irá se prestar a um papel desses. Outro ponto que gera muita confusão diz respeito à incorporação de Exu, pois já ouvi a pergunta: se ele é guardião, quando está incorporado, não está guardando nada? Novamente, a lógica e a coerência devem falar mais alto do que a ignorância e a incredibilidade. O Exu guardião não é o que incorpora nos terreiros. Os que incorporam são Exus de trabalho, como eu costumo chamar, de defesa pessoal do médium. Esses Exus também participam dos trabalhos junto aos Exus guardiões e amparadores no combate às forças do astral inferior. Mas os Exus de trabalho têm um outro tipo de compromisso, que é com a banda do médium e para com a casa a qual o médium está. Por isso, respeitam o templo religioso e não induzem o médium à embriaguez, algazarra ou a comportamentos chulos e deselegantes. São espíritos de luz em busca de evolução, que estão altamente compromissados com as esferas superiores, com os guias e protetores do médium e com toda a egrégora de luz da casa, na qual o médium está inserido. Trabalhando diretamente com esta egrégora, eles auxiliam no combate e encaminhamento dos espíritos que são traídos pela corrente de desobsessão do terreiro que fazem parte. Entretanto,
Cabe lembrar que o estágio evolutivo de Exu de trabalho está abaixo de Caboclo e Pretos Velhos. Isso não significa que não sejam evoluídos, apenas encontram-se no estágio abaixo. Sua energia é mais densa. Consequentemente, a sua vibração ou energia de incorporação está mais próxima ou mais similar à vibração de terra, exigindo do médium um nível de elevação diferenciado do que quando vai incorporar um caboclo ou preto velho, ou até mesmo outro enviado de orixá. Ou seja, quando um médium se prepara para a incorporação, ele tem que se concentrar e elevar a sua própria vibração, enquanto a entidade incorporante baixa a sua. Quanto mais evoluída for a entidade incorporante, mais sutil é a sua energia e mais exigirá do médium concentração e elevação para a incorporação. Outro aspecto a ressaltar é que esse estágio evolutivo não impede Exu de trabalhar conjunta e harmoniosamente com entidades mais evoluídas. Até porque, além de trabalharem sobre as suas ordens, ou seja, sob as ordens de enviados de orixá, a questão hierárquica é muito bem resolvida no astral superior. Lá, não existem disputas pelo poder. Ou se questiona quem manda. Todos estão conscientes de seus papéis e do trabalho que precisa ser realizado, além de trabalharem com o mesmo objetivo, a caridade. A palavra de ordem de Exu é compromisso. Por tudo isso, ele não é e nem nunca foi traidor ou do mal. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi, o Cavaleiro de Aruanda e a Cartomante Delamare, a Bruxa do Amor. Quer resolver os seus problemas? Venha ao Ileaxé Palácio dos Orixás, a casa aonde mora a fé.